Aí eu quero te falar, moça que é solteira e você, mãe, que marcas você carrega dentro de você que podem impedir você de ser uma boa mãe ou de derramar amor na vida de alguém. Às vezes você não vai gerar filhos do seu ventre, igual a Zenete, tem os filhos dela e tem os filhos que moram com ela, mas tem outros filhos que são gerados através da vida dela. É tempo da gente ser mãe. Ser mãe. Porque essa geração está do jeito que está. Porque faltou mãe. Mãe no padrão de Deus, mãe no padrão divino. E como que a gente faz para amar os nossos filhos? Como que a gente faz? Primeiro tópico, abra sua Bíblia em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 5. A partir do verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testemunho sobre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Olha isso, gente. Olha a maneira que Deus quer que a gente passe isso, tudo que a gente vive para os nossos filhos. Andando junto, levantando junto, acordando junto, dormindo junto, escrevendo nos umbrais das portas, escrevendo até na testa, acima dos olhos. Isso significa ter tempo para o seu filho. Para você fazer isso que a palavra de Deus manda, para a gente inculcar nos nossos filhos as verdades de Deus, os princípios morais, educação, segurança, amor, você tem que gastar tempo com o seu filho. É aquilo que a gente falou aqui, tem gente que está dentro de casa, mas não tem conexão com o filho. Muito pelo contrário, às vezes está dentro de casa, porque ouviu no congresso passado, abriu mão do serviço e está lá. Oh, raiva sou. Quero comprar um esmalte, tenho que pedir para o meu marido dinheiro. Vou voltar a trabalhar. E esses filhos nem me valorizam. Eles nem agradeceram quando eu voltei para casa. Sabe como? Aquela história da gente centrado na gente mesmo. Você não tem alegria de ser mãe. Você está em casa. Você não interage com seus filhos. Você não tem tempo para eles. É aquela história. Às vezes a gente está em casa, limpando, cozinhando. E os meninos vêm, ô mãe! Você, peraí, fala com seu pai. Não quer ouvir. A minha caçula, Sofia, ela gosta muito de escrever textos e de ler esses textos para mim. E às vezes cansa. Às vezes eu estou com a cabeça cheia, 200 pessoas no WhatsApp me perguntando, dando uma decisão minha para alguma coisa, o João, vão olhar a agenda. E ela vem, mãe, escrevi um texto, posso ler para você? Eu, quen. E eu falava assim com ela, não, Sofia, depois, Sofia, depois. Aí eu fui pregar essa palavra pela primeira vez. Passa por aqui. Está chegando aí, passa por aqui primeiro. Eu acho que Deus me colocou para pregar algumas coisas, porque o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. E aí o Espírito Santo, que não perde oportunidade, entendeu, Helena? Ter tempo não é só ficar dentro de casa, fazendo comida, arrumando a roupa da Sofia, cuidando do que ela veste, desembaraçando o cabelo dela. Isso também. Mas também escute a sua filha. Vai chegar um dia que ela não vai querer ler história para você. Então aproveita. Aproveita para você não perder o melhor da festa. Aí depois que eu preparei isso, ela veio. Mãe, escrevi 5 textos. Minha filha. Então vamos lá. Conta para mim. Sentei e deixei ela ler.
Vira e mexe, a minha mente queria viajar. Eu volto aqui agora. Volta aqui. Sai da reta, Helena. Agora é Sofia. Sofia é importante aqui. Ela está compartilhando uma coisa dela. E aí eu ouvindo, depois que eu acabei de ler, eu amei o que ela escreveu. E ela virou para mim e falou assim, mãe, você acha que eu vou ser escritora? Ela falou assim, vai ser das b****. Você tem 12 anos e já escreve tanta coisa legal. Puxa vida, você vai ser a minha versão muito melhorada. Porque eu só comecei a escrever depois dos 40. Olha que coisa linda. Aí ela abriu um sorrisão, né? E foi para a tia Cida, que me ajuda em casa, fica com eles para eu viajar. Tia Cida, eu li para minha mãe. Eu vi nela assim uma realização. Puxa, eu li para minha mãe e minha mãe estava ali. Depois de cada texto, ela discutia o texto comigo. Gente, foi tão rico para mim. Às vezes o diabo distrai a gente, sabe? Sabe a história de Marta e Maria? Marta estava lá fazendo tudo para Jesus. Corre daqui, corre dali, mata a galinha, depena a galinha, pega a lenha, pega a água. Que é de Maria. Maria está lá aos pés de Jesus. Afolgada. Senhor, não te importa se minha irmã me der serviço só. Marta, Marta, estás distraída e ansiosa por muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Quando a gente escolhe a boa, ela não é tirada de nós, filhos. A casa vai a roupa vai estar sempre para passar, o almoço vai estar sempre para fazer, as demandas do ministério sempre lá, a agenda do povo buzinando, vai dar resposta não, Helena, vai dar na resposta não, vai estar sempre assim, mas o filho está comigo por um tempo. Tem alguém chorando, a mulher doida está gritando, assustando o neném. O fato é esse. Os nossos filhos estão conosco por uma jornada. Como um dia você esteve com seus pais, por uma jornada. Às vezes você nem se lembra do seu pai e da sua mãe na sua semana tão corrida. Mas você não seria quem você é hoje se não fosse o investimento do seu pai e da sua mãe. Mas meu pai não fez nada por mim. Até isso contribuiu para o seu bem. Sério, teve uma vez uma época que eu queria dar tudo para os meus filhos. Mas eu não tive, eu tive uma infância muito simples. Eu tinha um chinelo e o sapato de escola. Aquele chinelo eu ia para o médico, para o dentista, para a festa. Era o mesmo chinelinho vermelho, para todo lugar. E o sapato de escola. Tinha dia que a gente comia arroz e ovo. Dando graças a Deus, estava comendo arroz e ovo. A minha casa foi ter tapete, cortina. Hoje na casa da minha mãe tem, porque agora a gente saiu de casa, né? Deu um alívio para ela e a gente ajuda. Mas o fato é que eu fui ter tapete e cortina dentro de casa quando eu fui ter a minha casa. Os sofás, a gente tinha assim, passava muita dificuldade mesmo. E minha mãe, com todo o talento dela, querendo cobrir tudo. Mas depois que eu casei, eu tive uma outra perspectiva. Puxa, de como minha mãe era preciosa, de como ela era guerreira. Meu pai também, um homem trabalhador, esforçado. E a gente tinha uma infância difícil, tinha muito pouco. Então eu pensei, vou querer dar para os meus filhos porque eu não tive. E Deus falou assim, porque inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. Eu transformei para o seu bem. Hoje tem tudo. Eles têm tênis de marca, eles têm acesso à tecnologia com 2 aninhos de idade. A minha primeira viagem internacional eu fiz com 27 anos de idade. A minha mãe fez a primeira viagem internacional dela há 4 anos atrás. Tem gente que eu conheço que tem a minha idade no avião. Mas essa geração não, já nasce dentro do avião. O povo já tem acesso a tudo, tecnologia, melhores escolas, tênis de marca, comida. Quando eu casei que eu descobri que era um kiwi. Sério, gente. Cheguei no quarto de núpcias, tinha a cesta de frutas. Ai, que linda a cesta de frutas, mas tinha uma coisa esquisita no meio das frutas. Uma coisa cabeluda.
Aí eu virei pro João e falei, isso. Aí o João, não sei. A gente descasca, será, para comer? Havia das dúvidas, né? A casca é cabeluda, vamos descascar. Aí comemos, eu lembro de eu partindo o kiwi com a faca, pus na boca dele. É veneno, não? Aí o João, é bom. Mistura de manga com morango. Manga com morango? Como é que será? Dias depois ele descobriu que aquilo chamava kiwi. Os acessos a gente não tinha. Fruta era só na estação da fruta. Cupuaçu. Essas coisas só por aqui, por lá para baixo nada. Cajá, né? Eu fico pensando, meu Deus, hoje todo mundo tem tudo, toda hora. Acesso à tecnologia, televisão, aparelhos de ponta, boas escolas, tênis de marca, roupa de marca, festinha para o colega, carro para baixo, para cima, a gente andava pendurado nos ônibus. Aí o menino termina o relacionamento com 15 anos de idade e se joga do... O professor fala mais duro com ele, você quem pensa que você é, nem meu pai fala assim comigo, por isso que você está estragado desse jeito. O professor tinha autoridade na sala de aula, hoje se bobear apanha. E por quê? Por quem? Pela geração que tem tudo. Tem tudo, mas não tem o principal. Não é tênis de marca que vai fazer do seu filho uma pessoa mais digna. Não é estudar numa escola cara que vai fazer dele uma pessoa educada. Hoje a gente entra nos aviões em classe viajar internacional, quando sai tem que sair assim, parecendo um chiqueiro. O povo tem dinheiro, mas não tem educação. Sabe aquela linha amarela em volta da esteira de mala? Todo mundo fica grudado com o carrinho encostado na esteira. Tipo assim, eu estou interessado na minha mala, que você se dane. A linha amarela é para todo mundo ficar atrás da linha amarela, e para todo mundo ver as suas malas, e para todo mundo ter acesso às suas malas. Todo mundo. Mas não, eu penso em mim. Isso é falta de mãe. Isso é falta de educação. Então eu quero ser a mãe de vocês. Eu sou uma mãe brava, hein? Quando vocês forem viajar de avião, mantenha o carrinho atrás da linha amarela. Quando forem no banheiro e o cesto estiver transbordando, pega uma toalha de papel, põe em cima e enfia até o fundo. Quando vê um papel no chão, vai lá e cata. Porque o outro jogou, o outro fez, você seja a resposta para esse país. O que nos leva ao próximo passo. O primeiro passo, então, é ter tempo, é estar junto, é estar olho no olho, é imprimir valores, é conversar sobre assuntos relevantes, é ensinar a palavra de Deus, ensinar princípios, ensinar caráter, conversar sobre tudo. Sexo, drogas e rock and roll, porque se seu filho não conversasse com você, vai conversar com o da rua. A mãe e o pai rejeitam, o traficante abraça. Tenha tempo para o seu filho, escute, fale, separe um tempo só para ele. Se você tem mais de um, separe tempo separado para eles. Gente, nem que seja 30 minutos. Vamos sentar aqui. Vamos comer uma pipoca. Uma pipoca lá, vamos assistir um filme. E aí, nos intervalos, vai conversando, vai comentando o filme. É mais fácil para a mãe falar assim, assiste isso, põe o DVD Criança Diante do Trono. Tá aí, assiste, filho. E vai lá levar a sua vida. Ou então falar para o filho, tá assistindo o quê? Não pode, é proibido, é demônio. Não, senta junto. Assiste. A gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a ter uma visão crítica. Uma cosmovisão. Eles vão ver coisas que a gente não quer que eles vejam. É claro, enquanto eles estiverem debaixo do nosso domínio, eles estiverem ali na primeira infância, onde as coisas são inculcadas nele de uma maneira muito mais forte, se a gente pode filtrar, é claro que a gente vai filtrar. Eu não vou expor meus filhos a qualquer coisa, a qualquer conteúdo. Mas eles chegam numa idade em que só o não basta. Muito pelo contrário, causa neles uma aversão, uma raiva. Por que não pode? Tudo é capeta, mãe. É assim que eles falam. Eu estou parecendo um ET lá na minha escola, todo mundo fala do assunto, eu não sei do que se trata. É nessa hora que você tem que
deixar você de lado mais uma vez, entrar no universo do seu filho, sentar para assistir o filme com ele e ensinar ele a fazer a leitura, a ter discernimento. Enquanto você está ali, você vai conversando e você vai orando. Estou te repreendendo, Satanás. Você está pensando que eu estou de bobeira aqui? Eu estou te sacando, querendo cercar meu filho, tá? Pode saltar fora, que ele tem guardiã nessa casa. Então, o primeiro passo é tenha tempo. Para isso, precisa de tempo. Precisa de tempo para ir para o cinema. Precisa de tempo para sentar junto. Precisa de tempo para conversar. E deita, e levanta, e lê livro. E vamos embora. Tempo. Ai, Helena, mas isso dá trabalho. Minha filha, tudo que é bom, dá trabalho. O que vem... O que você dá valor é aquilo que você conquistou. O segundo passo é ensine com seu exemplo. É isso que eu estou falando aqui. Enquanto você vai fazendo, o seu filho vai aprendendo. Eu lembro uma vez que eu estava no ônibus, em Belo Horizonte tinha aquelas cestinhas assim, dentro do ônibus para jogar lixo. Aí a mulher, descascando mexerica. Abriu a janela e jogando mexerica pela janela. Eu falei, meu Deus! Me segura, Jesus! Estratégia. Eu tenho que ter uma bala dentro da bolsa. Cacei a bolsa, catei a bolsa. Eu estava em pé. Achei a bala. Aí achei a bala. Fiz bastante barulho para abrir a bala. E olhando para ela. Aí abri a bala. Pus na boca. E ela ficou olhando para mim assim, tipo assim, que mulher estranha. Peguei o papel de bala. Amassei. Passei a minha mão em frente ao rosto dela. E joguei dentro do lixo. A Dev me ensinou algo tremendo. A maior maneira de vencer uma mentira não é enfatizando a mentira, é elevando a verdade. A maior maneira da gente vencer a corrupção é nos tornando mais retas, mais íntegras. Elevar a corrupção não, destruir a corrupção. Destruir a corrupção é elevar o que é certo. Não fazer o que é do seu agrado. Não é pensar só em si, é pensar no coletivo. E isso, gente, os nossos filhos aprendem. Quando você vê um filho seu não jogando papel no chão, é porque ele viu você não jogando papel no chão. Teve até uma propaganda que foi veiculada há um tempo atrás, que era o pai puxando o gato da net. Não sei se aqui chegou a vincular essa coisa. O cara vinha e o filhinho vindo. Pai, você tá puxando? Tô. Mas não fala pro moço da net não, que a gente vai assistir o jogo. Hey! Aí beleza. Aí ele fez isso e tal. E aí o menininho veio e chegou com tanto de jogos. E o pai dele virou para ele e falou assim, o que é isso, meu filho? Ele falou assim, são jogos. Jogos, mas esses jogos são caros. Não, pai, custou baratinho. Então são piratas. Aí o menino falou, são piratas. Aí o pai falou assim, mas isso não pode, porque isso é roubo. Ele falou, mas pai, eu estou fazendo a mesma coisa que o senhor está fazendo com a internet. E é fato. O maior ensino é o exemplo. A maioria de vocês já conhece a história da Sofia, né? Que ela era pequenininha, fazia birra. Ficava brava. E eu sempre punha a mão na cabeça dela, baixava perto dela, falava, Sofia, você é mansa. Mansa, Sofia, mansinha. Amém? Aí ela, mansinha. Amém. Mansinha. Mansinha, mamãe. Mansinha. Ficava um doce. E eu fiz isso algumas vezes. Aí um dia ela aprontou. Aí eu abaixei perto dela para ralhar com ela. Sofia, eu não disse para você que não era para você fazer isso. Eu já te expliquei, Sofia. Por que você escolheu desobedecer? Eu vou te corrigir. Mamãe, você é mansa. Mansinha. Quando você vê um adolescente mal acostumado, um menino mal educado, centrado apenas nele mesmo, naquilo que ele quer,
Você pode ter a certeza, é esse o exemplo que ele está recebendo. De vez em quando, a gente dá muita liberdade, brinca muito, de vez em quando perde o limite. Aí eu tenho... Escuta, vem cá. Eu sou sua coleguinha, não tenho a sua idade. Eu te respeito, você me respeita. Valeu, mãe, foi mal. Desculpa. A gente tem que... Um estava falando não sei o que com o outro. Eu falei assim, você já viu seu pai falando isso? Não. Você já viu eu falando isso? Não. Escutei lá na escola. Então, se você quer esse estilo de vida para você, você vai falar dentro de casa, não. É outro estilo que manda aqui. Aqui a gente não tem esse padrão. Aqui a gente tem educação. Se você quer se comportar como os meninos da sua idade que não têm educação, lamento a sua escolha, mas você não vai viver isso aqui dentro de casa, não. Você vai fazer lá o que a gente fala, o que você escuta do seu pai, você pode falar. O que você escuta de mim, o que você pode falar. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque a gente tem que viver aquilo que a gente ensina. Mas essa geração precisa de exemplos e parte de amar essa geração é dando para eles exemplos. Eles precisam de referenciais. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, os conceitos que você plantar nessa criança, ele pode até fazer experimentações. Ele pode até querer testar um outro estilo de vida. Mas o que você implantou, deitando, pelo caminho, conversando, inculcando nele, isso vai ficar dentro dele. Até quando ele tiver avançada idade. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Segue aquele caminho lá que ele é bom. Não, é no. Vamos junto. Nós vamos caminhando pelo caminho juntos. Amém? O terceiro ponto. Ore por seus filhos. Abra sua Bíblia aí em Jó. Jó capítulo 1. A gente está vivendo num tempo tão imediatista, a gente quer receber mastigado, a gente não quer trabalhar, gerar aquilo que Deus tem para fazer. Então é mais fácil a gente jogar a responsabilidade para o terceiro. Por isso que a gente joga para a igreja, joga para a creche. No Brasil não está de qualidade, não. A educação no Brasil não está de qualidade porque as famílias não têm educação de qualidade. Educação começa em casa. Valores são plantados em casa. E aí Jó é um exemplo desse homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, imagina comigo aqui Jó como um grande empresário. Grandes empresários hoje não têm muitos empregados, está tudo aqui descrito. O cara era rico, empregados a seu serviço e era o mais poderoso do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos os gente. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então ele era um homem ocupado, ele era um homem com muitas posses, com muitos empregados, tinha 10 filhos, mas ele se levantava de madrugada para orar e sacrificar por seus filhos. Às vezes você tem um emprego de meio horário, tem uma empregada em casa, e não tira 5 minutos para orar pelos seus filhos. O que é que você quer colher? Se você não semeia oração, você acha que você vai colher o quê? Todo o tempo os nossos filhos são expostos. Há um bombardeio.
Eu conheci um tanto de palavrão novo depois que os meus filhos entraram no ensino médio. Que eu nunca tinha ouvido falar. Escuta, 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 escuta. Sacode ele está cheio daquilo, é isso que ele derrama. Já lavei a boca de uns 3 lá em casa, com bucha e sabão. Se falar isso de novo, vou lavar a sua boca. Eles pensaram que era mentira. Vamos lá, filhinho, lavar a boca. Literalmente, gente. Calmamente, peguei uma bucha cheia de detergente e lavei a boca deles. Põe a língua pra fora, a sua língua tá suja. A Sofia viu a história e foi a única que fugiu do... Ih, ela lava mesmo, tô fora. A primeira vez que eu falei com o Miguel isso, a Clara falou, ela lava mesmo, hein? E o Miguel não acreditou. Foi. O Arthur, a mesma coisa. A Sofia não precisou mais, ela já estava escolada. Mas o fato é que os nossos filhos, eles recebem muita informação. Não, a sensação que eu tenho em algumas fases da nossa vida com os filhos é que a gente planta de manhã e vem o diabo e arranca de tarde. O amigo vem e arranca. O professor vem e arranca. O cara que dirige o especial vem e arranca. O modelo da escola, o cara mais legal, mais popular, vem e arranca. Então, é continuamente, como o Jó fazia, continuamente. Sabe aquela história, você fala para o seu filho 500 mil vezes, já escovou o dente? Quem fala isso é mãe. É ou não é? Já lavou a mão? Onde que essa mão estava? É mãe. Vai tirar? Fulano, você está com chulé. Mãe. Mãe faz isso. E a gente fala e fala e fala. Teve um dia que eu estava falando. O João falou comigo assim, ai, Helena, tem hora que cansa tanto. Será que eles nunca vão entender? Eu falei assim, não, um dia a ficha cai. Nosso papel é esse mesmo. Insistir. Continuamente. Um dia floresce. E é fato. Hoje eu não preciso mais mandar nem a Clara, nem o Miguel escovar dente. Quando eu falo, já escovou, que de vez em quando a gente tem que jogar uma, já escovou? Já, mãe. De vez em quando, deixa eu conferir. Mas o Arthur e a Sofia ainda estão na fase da insistência. Uma hora a ficha cai. Vai escovar seus dentes, já lavou a mão. O lavar a mão deles já é automático, já. Já chegam da escola, deixam a mochila no quarto, volta para o banheiro, lava a mão. Antes se falava, lavei. Eu ia cheirar as mãos, só Jesus. Mas agora não. Tá tudo... Então, quer dizer, as coisas, é isso mesmo. Você tem que ir semeando, e cuidando, e jogando adubo, e isso com oração. Porque nós somos bombardeados, nós que somos adultos, gente, a gente é bombardeado todo dia. Pela mídia, pela moda, pelas novelas, pelos filmes. Todo o tempo a gente é bombardeado, querem arrancar Deus de dentro da gente a todo custo. Ah, seu ridículo, ah, seu atrasado. Querem enfiar nossa goela abaixo um estilo de vida que é contrário a Deus. Todo o tempo, imagino criança e adolescente. Ore por seus filhos. Ah, mas é tempo. Tempo é questão de prioridade. Ah, a louca irritou o menino de novo. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Crianças choram, sabe por quê? Não se irrite, não se incomode com o choro de criança, porque é a língua que eles falam. É o idioma deles, é o choro. Está com fome, chora. Está incomodado com o som, chora. A roupa está apertando, chora. Está com calor, chora. Está com frio, chora. Deixa chorar até aprender a falar. A gente, às vezes, chora porque não sabe expressar o que está sentindo. O que você está sentindo? E viva a TPM. Não é assim? Insista. Gente, orar não vai dar vontade de orar não, tá? Fica a dica. Não é igual fome, que você sente fome. Ai, tem que comer, tem que orar. Não. Com o tempo isso vai tomando essa proporção. Mas começa com disciplina. É o meu momento de orar. Deus, em nome de Jesus. Gente, a Ana conta que ela era menina, pré-adolescente, ela ouvia o pai dela orando. Por ela, pelo André, pela Mariana e pelos cônjuges dos 3. Você já pensou o que é isso? Aí você fala, puxa vida, Ana Paula, que uma bênção. Pastor Gustavo casou com o pastor Gustavo, que casal lindo. É, meu filho, teve o joelho do pastor Márcio da Renata ali. Pastor André fala, minha mãe, eu ensinei minha mãe a orar. Dei tanto trabalho para ela na adolescência que ela aprendeu a orar. Gera com seus joelhos.
Ah, mas então meu filho está nas drogas, sabe, Helena? Então eu vou lá levar um bilhetinho para a pastora Zenete, colocar no ciclo de oração das intercessoras. Olha, vem, pode trazer o seu nome. Mas a oração que vai fazer diferença na vida do seu filho é a sua oração. É maravilhoso quando nós temos parceiros de oração, gente que nos aconselha. Quando a gente está errando, vem o conselheiro, fala, não, Helena, não é por esse caminho, não é? Vem um intercessor, às vezes você está fraquejando, e vem um intercessor, vamos lá, vamos orar. De vez em quando eu estou acabando minhas baterias, eu chamo Iracema, intercessora aí da Z, braço direito da Z. Iracema, a zona dela na minha cabeça, eu já sinto poder. Ó Deus, em nome estamos trazendo a existência. Aí minha bateria. Aleluia! É isso aí. É importantíssimo. Eu não estou desmerecendo aqui o trabalho dos intercessores. Mas tem coisas que são para nós gerarmos. Não é um fast food espiritual. Não é um delivery de oração. Você ora. Você quer ver o seu filho transformado? Ora. Acho que foi a doutora Ilma que contou no congresso passado. Que não sei se foi Agostinho também, desculpa gente, eu misturo tudo às vezes, eu misturo tudo. Eu sou uma mulher de muitas histórias, às vezes eu misturo tudo. Acho que foi Agostinho, que uma mãe estava chorando muito porque o filho estava se desviando do cristiano. Ela contou? É Agostinho mesmo? Pois é. Que o filho estava se desviando, né? E Agostinho falou assim, Deus não poderia abandonar um filho de tantas lágrimas. Não é? É isso. Quem gera o seu filho é você. Você gerou com o ventre. Agora o adote também em oração. Isso vai mudar a vida do seu filho. E quando... Helena, mas eu estou orando há 5 anos e o meu filho está cheirando todas. Não desista. Ainda que a figueira não floresça. Não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, nos currais não haja gado. Eu, contudo, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sou guiada pelas minhas emoções, eu não sou guiada por circunstâncias, eu confiarei no Senhor. A gente não sabe que caminhos Deus vai ter que usar para chegar ao coração dos nossos filhos. Mas se você é uma mãe de muitas lágrimas e joelho no chão, Deus vai transformar a maldição do seu filho em bênção amanhã. Não prefira um filho. Meu Deus, agora estreitou para o seu lado, para o meu também. Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, verso 28. Gênesis 25, verso 28, diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Ou seja, o coração de um estava afinado com um filho e o coração da mãe estava afinado com outro filho. E é tão interessante por causa das afinidades. A gente tem afinidades com filhos. Normalmente com aquele que não se parece com a gente. Né? 2 bicudos não se bicam, né? Assim... Tem aquele filho que é aquele filho obediente, aquele filho de temperamento dócil, aquele filho que fala assim, você fala, cata essa roupa aí no chão. Cato, mamãe. Aí você fala pro outro filho, cata essa roupa aí no chão, no mesmo tom de voz, cata essa roupa aí no chão. Não fui eu que julguei, não? Eu não tenho que catar, não? Foi eu que julguei? Foi fulano que julgou. Ele que pegue, não sou empregado dele. Cata aí, menino! Então, aquele filho que argumenta mais, aquele filho que tem ideias diferentes das suas ou iguais às suas, tem um temperamento igual ao seu, esse filho te demanda mais esforço, mais paciência, mais compreensão, mais exercício. Agora, aquele que é tranquilo, é brando, tem um temperamento de fácil acesso, é aquele que não te exige esforço, então é só prazer, só alegria. E aí o que a gente faz? Se apega a esse filho
E aquele que precisa de você fica abandonado. Fica só. Ah, amor mais do que o outro. Não. Gente, não tem jeito de eu amar os meus filhos um mais do que o outro. Eles são tão diferentes. Eles são um universo. Eu fico vendo o jeito da Clara, o jeito do Miguel, o jeito do Arthur, o jeito da Sofia. 4 filhos, como os dedos de uma mão. A mesma mão. Cada um é de um jeito. Cada um tem um tamanho, literalmente. Cada um tem um peso, cada um tem uma personalidade, cada um tem um sonho, cada um tem uma habilidade. E é lindo. Essa diversidade é maravilhosa. A diversidade, eu aprendi mais uma com a Dev hoje. A diversidade com o mesmo propósito se chama unidade. Isso é lindo. É isso que está faltando no corpo. E tem que começar na nossa casa, com os nossos filhos. Ensinar a respeitar as diferenças, as individualidades de cada um. Porque cada um foi criado assim com um propósito. Eu me lembro, gente, que eu era criança e eu sempre fui desse jeito assim que vocês veem. Minha mãe ia toda semana no colégio porque eu tinha batido. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. Eu era da pá virada. Eu caçava confusão com todo mundo. Eu queria chamar a atenção para mim de qualquer maneira. Eu me lembro que as pessoas, eu falava assim, no 2º grau já, no ensino médio, eu falava 2 maneiras de marcar essa escola. Ou sendo muito inteligente, tirando as melhores notas, ou me expressando artisticamente. Adivinha para onde que eu fui, né? Só que esse expressar artisticamente, às vezes, cria um tanto de problema, né? Você quer fazer humor com o professor. Ele não entende o seu tom e manda você para fora de sala de aula. Então, era muito problema. E os meus irmãos, o meu irmão do meio, o Alexandre, ele é o conciliador. O Wagner, quando eu era pequeno, eu apanhei do Wagner igual não sei o quê. Mas por quê? Porque eu afrontava o Wagner o tempo inteiro. Era um santo. Foi com ele, através desse relacionamento de apanhar e bater, que nós 2 aprendemos que homem não bate mulher e mulher não bate homem. Porque minha mãe chegava junto. Mãe, pai, chegavam juntos os 2. Homem não bate mulher. Mulher respeita homem. Valores que foram plantados em mim pelos meus pais. Muito bem. E o meu irmão do meio, o Alexandre é um doce de pessoa. É um gentleman. E é o conciliador. Aquela pessoa para pôr pano quente. Não, fulano, veja o ponto de vista de ciclano. É assim. É um lorde. Né? E é assim, sair com o chão é um problema, porque ele para cumprimentar todo mundo. Chão, vamos embora, Chão. Não, Leninha, dona fulana, tem 80 anos, eu não sei quando que eu vou voltar ao Brasil, ele mora fora do Brasil. Deixa eu ir lá. Ô, dona fulana, aí vem, conversa. Vamos comer uma bro. Ai, meu Deus. Então, ela é aquela pessoa, assim. E aí, eu e meu irmão mais velho falava assim, é o pão de ló da mamãe. Mas é o pão de ló mesmo, porque era um menino fácil de lidar com ele, obediente. Desde cedo, esse temperamento fácil. Só, gente, que quando existe essa afinidade, tem que haver um cuidado para que não haja a superproteção de um e a desvalorização do outro. Porque o outro é importante, inclusive para fazer você ser melhor. É nos meus filhos que são iguais a mim. A Clara sou eu, o Arthur sou eu. Eu bato de frente com os 2 o tempo todo. E a Sofia e o Miguel são o João. Graças a Deus, refrigério. Imagina se sai 4 Helena. Coitado do João. O João ia ter muito problema para a cabeça dele. 4 temperamentos questionadores, atrevidos, né, insatisfeitos. Não, por que é isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Jesus, mas através deles eu estou aprendendo tanta coisa linda. E estou sendo ainda mais curada na minha personalidade. Como Deus não desperdiça nada. A gente viu o que aconteceu nesse texto bíblico. Gerou
A dissolução de uma família, a separação de uma família. Porque o coração da mãe era inclinado a um e o coração do pai era inclinado a outro. Afinidade não é amor. Amor é você tratar os seus filhos como você gostaria de ser tratada. Inclusive o seu filho que é diferente, o seu filho que desafia você, desafia a sua autoridade. O propósito dele ser Deus vai usar isso. Eu lembro quando o Arthur estava me colocando pirada. Agora ele está numa fase super gostosa. Descobriu o violoncelo, está num amor com a música. Está tocando violoncelo. Dicas de passagem, era um instrumento que quando eu era adolescência, eu sonhava em tocar. Mas não tinha nenhuma oportunidade de tocar. E ele está tendo uma relação com a música tão bacana. Começou a ser responsável, a chegar na hora, tocando um instrumento. Tem uma musicalidade que é uma coisa deliciosa de ouvir, de ver. Mas quando o Arthur tinha uns 10 anos, gente, Jesus, vem cá, me ajuda. E tinha dia que eu punha a mão na cabeça dele e falava assim, menino, você vai dar mau trabalho pro inferno. Ungido do Senhor. Na hora que eu estava com mais raiva, com vontade de torcer o pescoço dele, eu canalizava aquilo tudo para glorificar a Deus. Deus, o Senhor vai fazer uma obra linda na vida desse menino. Começava a dar vida para o Arthur com a boca. E aí ele olhava para mim, amém. Amém. Eu disse amém mesmo, meu filho, você está concordando, nós estamos passando um documento no mundo espiritual. Diz amém, profeta de Deus, ungido de Deus, menino cheio do Espírito Santo. Amar é fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Você gostaria de ser preterida? Você gostaria que uma pessoa falasse assim, seu cabelo é lindo, mas o seu não é não. Você gostaria? Sua rosa, mas você está no bagaço hoje. Você gostaria? Ninguém gosta. Então trate o seu filho da maneira que você gostaria de ser tratada se você fosse ele. Olhe nos olhos, abaixe o tom de voz, não humilhe seu filho publicamente. Toque o seu filho, como a Dev falou. Ame o seu filho. Dote-o de amor. Adote seu filho. E o último ponto. Eu amo esses ânsios. Perdoe e peça perdão. Gente, a Ana contou aqui no nosso bate-papo como foi importante, determinante na vida dela. Aquele dia que ela era criança, estava brincando, e a Renata se abraçou. Perdoa, mamãe. Por que a gente acha que a gente é pai? A gente não tem que pedir perdão. Se você bate no seu filho por raiva, você está se vingando do seu filho. Você não está aplicando correção. Isso é pecado. A Bíblia diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Às vezes você fala, o filho fala, mãe, mas por quê? Por que não? Porque eu estou mandando. Você não gosta de explicação? Você não gosta de entender as situações? Então isso é o mínimo que o nosso filho precisa. Não, por causa disso e disso e disso. Pronto. Ele pode até não concordar, mas ele vai entender por que você está tomando aquela atitude. Mas a gente provoca a ira do nosso filho. A gente bate com raiva. A gente humilha ele na frente dos colegas. É isso que você gostaria de receber? Quando você fizer isso, quando você transgredir, quando você passar dos seus limites, ensine o seu filho pelo exemplo, pedindo perdão. Peça perdão ao seu filho. Meu filho, me perdoa porque eu errei. Gente, isso é digno de uma mãe dizer, eu errei. Eu tentando acertar, eu errei, me perdoa. Me perdoa porque eu fui dura, me perdoa porque eu fui grosseira. Me perdoa. Dando cola. E da mesma maneira, perdoe o seu filho. Quantas mães aqui chegaram aqui nesse congresso amarguradas? Meu filho, Helena, meu filho foi criado no Evangelho, cuidado com todo o amor. Eu fiz isso tudo que você está falando aí, ó. Mas está vivendo, entrou na universidade, está vivendo a vida do jeito dele.
Não dá satisfação da hora que chega em casa. Como a turma barra pesada. Ah, minha filha, Helena. Minha filha cuidei com tanto carinho, aconselhei tanto, engravidou. 15 anos, Helena. Ah, o meu filho, eu dei a minha vida por ele, Helena, mas agora está afundado nas drogas. Perdoe o seu filho. Às vezes a gente alimenta ressentimento no nosso coração, não é porque os nossos filhos estão perdendo, mas porque a gente quer preservar a nossa imagem de boa mãe. O que vão pensar de você se a sua filha engravidar? O que vão pensar de você, filha? O seu esposo é pastor, seu filho está nas drogas? O que vão pensar de você, do seu ministério? Primeiro a sua família. De preservar a sua imagem de bom pai, de boa mãe. Eu fiz o possível. E de julgar essa carga ainda maior nas costas dos seus filhos. Você está com vergonha porque sua filha está grávida? Você pode ter certeza, ela também está. E a barra que ela está enfrentando, você não faz nem ideia. E a que ela vai enfrentar daqui para frente, você também não faz nem ideia. Você pode ajudar como mãe, você pode aconselhar, você pode até ajudar a criar esse bebê. Mas ninguém vai sentir na pele o que ela vai sentir. A gente tem que sair um pouco de foco, sabe? E perdoar os pelos equívocos deles. Nós também cometemos os nossos e Deus nos perdoou. Quem somos nós para não perdoarmos os nossos filhos? Mas tem mães aqui que estão carregando sacos de lixo, sabe? As amarguras contra os filhos. Ah, porque casou com aquela fulana que eu não queria que ele casasse. Porque engravidou ciclana, porque minha filha engravidou, porque está mexendo com droga, porque saiu da igreja, porque foi para outra igreja. Cada um aqui tem as suas. E fica aquele ressentimento. Isso não é amor. Quando você vem em primeiro lugar, isso não é amor. Quando você fica preocupado apenas naquilo que você está sentindo, o outro ocupa um segundo plano. Feche os seus olhos. Nós precisamos de ter humildade para pedir perdão. E coragem para perdoar.